Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro de 2010. Estamos começando aqui o nosso Warm-up, programa de aquecimento e pré-abertura dos mercados de capitais da Petra Corretora de Valores. E começamos para falar de um dia calmo para o mercado de ações ontem, um dia que começou com um pouco mais de otimismo em relação a notícias vindas da China, aumento das exportações, que favorece bastante o crescimento daquele país, que por ser hoje uma das principais um dos principais motores da economia mundial, acabam gerando resultados positivos lá, acabam gerando bom humor em todos os mercados pelo mundo afora, né? Então, tanto a Bolsa Americana quanto a brasileira começaram em alta. No decorrer do dia, muita oscilação, próxima ali do 0 a 0, né? Nos Estados Unidos, o preço do petróleo caiu, com notícias de que o inverno não vai ser tão intenso assim, ou seja, aquelas notícias que trazem oscilações de curtíssimo prazo, né? E acabam influenciando mais o mercado, porque está evidente que o mercado demanda notícias mais robustas para novos movimentos de valorização. O ano começou muito bem, a última semana de 2009 também foi muito boa, então o atual momento é um momento em que o mercado exige informações mais robustas para seguir nesse ritmo de valorização. Então, a hora que o petróleo caiu lá fora, as nossas ações da Petrobras cederam por aqui, as ações dos bancos também não foram muito bem ontem, né? E a nossa bolsa acabou fechando positiva, puxada fundamentalmente pelas ações da Vale do Rio Doce. A Vale já está num processo de negociação de reajustes de minério de ferro, se associou às australianas Rio Tinto e BHP para negociar primeiro com as japonesas. Geralmente as siderúrgicas chinesas encabeçam o processo de negociação, mas no ano passado foi um ano bastante turbulento entre mineradoras e as siderúrgicas chinesas, e por uma questão estratégica as mineradoras optaram por começar deixar a China um pouco de lado, se for o caso vender no mercado à vista chinês, mas buscar as japonesas para fechar aí os contratos de longo prazo. Certamente essa é uma maneira, inclusive, de forçar a China, as siderúrgicas chinesas, a se movimentarem, né? O preço do minério de ferro está no nível mais alto desde o início da crise, vem mostrando aí uma forte recuperação. O mercado espera um crescimento econômico mais robusto esse ano. Esse crescimento econômico vai acabar influenciando a demanda por commodities, e como os contratos de minério de ferro são contratos mais longos, sempre fechados no início do ano, as empresas do setor de mineração estão entre aquelas com maior efervescência nesse momento. Então, as ações da Vale tiveram uma valorização ontem, assim como a Bradespar, assim como a própria CSN, que tem uma receita importante aí e todo um potencial a partir da mina de Casa de Pedra, né? Então, quem segurou a nossa bolsa ontem foram as ações das mineradoras, né? No final do dia, já pensando no mercado americano, a gente teve toda uma expectativa em relação aos primeiros balanços do ano. Ontem a Alcoa divulgou o seu balanço, que é o primeiro aí de 2010, referente ao último trimestre de 2009. Né? O mercado esperava um resultado um pouco mais positivo. Em virtude disso, as bolsas americanas fecharam em alta até mais forte do que a bolsa brasileira, mas o resultado da Alcoa foi pior do que o do terceiro trimestre. Houve um prejuízo, enquanto que no terceiro trimestre a empresa havia apresentado lucro. Por outro lado, houve um crescimento importante das receitas, que vieram acima do que o mercado esperava, e na comparação com 2008, aí sim a gente teve um resultado melhor, um prejuízo muito menor do que aquele de 2008, um crescimento das receitas muito maior. Mas de qualquer maneira, dentro dessa ideia de que o mercado está exigente em termos de notícias positivas para fazer um novo movimento de valorização, a expectativa é de que o mercado reaja mal
a esse balanço da Alcoa, mal no sentido de que deve se propiciar aí a continuidade dessa tendência de realização de lucros que a gente tem percebido na Bolsa desde quinta-feira da semana passada. Não é por outras razões, por outra razão que os futuros americanos estão em queda próxima a 0,6%. Indicando que muito dificilmente a gente vai ter uma reversão para um dia positivo hoje, até porque em termos de indicador econômico a gente tem apenas a balança comercial, que apesar de ser um dado muito importante para as contas públicas do país, não tem interferido no comportamento da Bolsa como um todo. Bom, em termos corporativos, a gente tem algumas informações hoje. Uma que a gente ficou devendo de ontem foi que o BNDES reviu a sua postura em relação à Cosan, tirou ela da lista negra já na própria sexta-feira. Algumas empresas como o Walmart já divulgaram que voltarão a comprar da Cosan, e nesse sentido as ações da Cosan tiveram aí uma forte valorização na sexta-feira. Ontem também é um dia positivo, realmente para a Cosan, que tem toda uma necessidade de se reafirmar em termos de governança corporativa. Essa notícia é bastante positiva, além disso, merece menção o fato da Transmissão Paulista, que é uma das principais pagadoras de dividendo da Bovespa, ter colocado o seu papel dela ficou ex ontem, então, quer dizer, passa a ser negociado ex hoje, e a empresa pagou um dividendo forte, um dividendo de R$ 1,07 por ação, é um yield de 2% nesse pagamento, é um belíssimo pagamento de dividendos. Para quem gosta de papel mais defensivo, a Transmissão Paulista é sempre uma opção muito interessante. No curto prazo, talvez ela sofra um pouquinho, porque o governo paulista vai vender as suas ações, que correspondem a mais ou menos 7% do capital. Isso pode, essa oferta de ações do governo paulista pode acabar gerando aí um excessozinho de oferta e provocar uma realização de lucros. Agora, toda vez que uma empresa paga um dividendo mais robusto, ela chama a atenção para a sua qualidade de boa pagadora, e isso costuma fazer com que a ação se valorize. Um último detalhe importante é chamar a atenção para contínua entrada de dinheiro estrangeiro em nossa bolsa até o dia 7, ou seja, com 4 pregões, o nosso mercado já recebeu quase R$ 1 bilhão de dinheiro estrangeiro, mostrando que o apetite pelo mercado brasileiro segue muito elevado, apesar da alta da bolsa que a gente já vivenciou no ano passado. Então, conforme a gente colocou, o dia de hoje começa com perspectivas de realização em virtude do balanço da Alcoa. Não temos grandes indicadores econômicos, por ser uma semana em que vão começar a se acelerar a divulgação de resultados corporativos americanos. A gente pode ter reversões nessa tendência inicial da abertura do pregão, se os balanços forem muito positivos. Sendo assim, meus caros, terminamos aqui o nosso Warm Up de hoje. Amanhã a gente volta a se encontrar no nosso horário de sempre. Um grande abraço a todos.